Olá, estrategista, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Smith, sou parte da equipe de ginecologia do Estratégia Med. Estou aqui hoje com o professor Alexandre Melito, que é também mastologista, para a gente poder conversar um pouco mais sobre as doenças da mama. Hoje o nosso podcast especificamente sobre rastreamento do câncer de mama, um dos nossos top 10 temas de ginecologia aí nas provas, né? Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, bem-vindo, estrategista. Estamos juntos aqui para falar sobre rastreamento do câncer de mama, como a professora Ana disse. E estamos aqui agora, então, com esse tema que é muito frequente nas provas. Certeza que você vai acabar vendo questão sobre isso na sua prova aí. Então, vamos junto. A questão do rastreamento, que o propósito de um exame de rastreamento é um exame que seja disponível, que seja aceito pela população, né? E que ele consiga detectar a patologia no estágio inicial para que a gente possa tratar ela e melhorar a sobrevida dessa mulher, tratar com menos agressividade, né? Às vezes um tratamento menos agressivo para essa paciente. Mas é um tema que o rastreamento do câncer de mama tem guidelines bem divergentes também, um pouquinho divergentes, né? A gente vai ver isso, inclusive divergentes até entre o Ministério da Saúde e a sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, o Colégio Brasileiro de Radiologia tem uma conduta e a diretriz do Ministério é diferente. A gente vai falar sobre isso. É que nem a Ana falou, né? Então, rastreamento, a ideia é a gente diagnosticar a doença em estágio inicial para que a gente tenha uma chance maior de cura. Isso é rastreamento secundário, prevenção secundária da doença. Prevenção primária seria você afastar fatores de risco para evitar que a paciente desenvolvesse a doença. Então, hábitos de vida saudáveis, né? Evitar tabagismo, exercício físico. Evitar a obesidade e assim por diante. Agora, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de prevenção secundária. Como você falou, a gente tem a intenção, o ideal seria um exame bastante disponível, um exame mais barato, e é por isso que a gente usa a mamografia. Mas mais ainda, né? A mamografia é o único exame que, quando foi realizado de rotina, os estudos mostraram que teve uma diminuição na mortalidade pelo câncer de mama de cerca de 30%. Então, é por isso que a mamografia que é o exame de rastreamento para o câncer de mama. Um exame acessível, um exame barato e que os estudos mostraram essa diminuição na mortalidade. Isso é interessante, que tem bastante questão que tenta confundir o aluno, né? Coloca o ultrassom como rastreamento, o exame clínico da mama como rastreamento, mas o exame de rastreamento a gente tem que lembrar que é a mamografia. E essa pegadinha que você falou é a pegadinha mais frequente desse tema, né? Então sempre aparece lá uma questão, paciente jovem, que aí teoricamente não vai fazer mamografia, então a gente faz o rastreamento com ultrassom. Absolutamente errado. Isso daí é a pegadinha mais clássica de prova. O ultrassom não é exame de rastreamento para câncer de mama. O ultrassom é exame complementar. E, aliás, a gente não faz rastreamento em mulher jovem. Sim. Porque mulher jovem não costuma ter, né, câncer de mama. Tem até uma ideia errada, às vezes, né? As pessoas acham que cada vez mais tem mulher jovem com câncer de mama, mas isso não é uma verdade. A incidência do câncer de mama começa a aumentar a partir dos 40, 50 anos. Câncer de mama não é uma doença de mulher jovem. Então não precisa de rastreamento em mulher jovem. Acho que agora a gente podia falar desses dois principais guidelines, né, de rastreamento do câncer de mama. Exatamente. Então, quando a gente pensa no Ministério da Saúde, a gente tem a recomendação de um exame a partir dos 50 anos, entre os 50 e os 69 anos, e realizado de modo a cada 2 anos, então bienal. Aliás, isso é uma confusão, né? Cabe até recurso, né? Sim. Eu lembro que uma vez eu peguei uma questão e estava lá, bienal, bianual, e aí eu fui no dicionário. Sim. E no dicionário mesmo fala que pode ser a mesma coisa, que o bianual pode ser 2 vezes no ano ou uma vez a cada 2 anos. Então caberia recurso, a gente entrou com recurso, acabou ganhando e anulando aquela questão. Por isso que até na hora que a gente fala, a gente tem que deixar bem explícito. Isso bem claro. Que é a cada 2 anos, porque esse bianual aí, ele gera dúvida até pelo próprio português mesmo. Então é a cada 2 anos, que nem você falou. Dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos. Isso é diretriz do Ministério da Saúde. Então, quando o aluno estiver fazendo uma prova que seja de qualquer entidade aí pública, qualquer universidade federal ou até mesmo estadual, a USP, a conduta que vai ser indicada, que você tem que assinalar a resposta, é a diretriz do Ministério da Saúde. 50 a 69 anos a cada 2 anos.
Você só vai pensar na outra conduta se tiver muito explícito no enunciado na questão. Então, se estiver falando lá que ele quer a recomendação da Febrasgo, aí sim, a recomendação da Febrasgo é diferente. Que a gente iniciaria aos 40 anos, vai até os 74 e é anual. Exatamente. E mais ainda, né? No último consenso que saiu, eles recomendam, inclusive, que continue, mesmo depois dos 74 anos, enquanto a mulher tiver uma expectativa de vida maior do que 7 anos. Então, teoricamente, dos 40 aos 74. Mas, se ela ainda tiver uma expectativa de vida maior que 7 anos, Podemos continuaria fazendo uma vez por ano, indefinidamente. Então, muito importante, né, saber essa diferença, porque é essa a pegadinha da prova. Que causa confusão, né? Então, sempre presta atenção. A prova está querendo a diretriz do Ministério da Saúde ou está querendo aí sim a ação da Febrasgo, que é a mesma da Sociedade Brasileira de Mastologia, a mesma do Colégio Brasileiro de Radiologia. Cuidado, essa é a pegadinha básica, clássica, né? Sempre aparece, junto Sempre com aparece. ultrassom como rastreio. Sempre junto com ultrassom. Ótimo, então, vimos aí a conduta. Principal orientação. Mas olha, é necessário falar, né? Essa é a conduta para a população geral, para as mulheres de baixo risco. Sim. Para a mulher de alto risco, aí sim, é muito interessante que o Ministério da Saúde não tem uma conduta. Pois é. Não tem um protocolo. Já procurei, não encontrei, Não já vi tem. questões e procurei também, não achei. Porque não tem. É. De acordo com o Ministério da Saúde, a conduta nessas mulheres tem que ser individualizada. Aí sim, que são poucas mulheres que são de alto risco para câncer de mama. Então eles não fazem Então essa... não tem um protocolo definido, seria uma conduta individualizada. Não tem um protocolo definido. Então isso acaba não sendo cobrado nas provas que usam a diretriz do Ministério da Saúde. Aí sim. Agora, a Febrasgo tem um protocolo muito bem definido. Né? Bem explicadinho, bem delimitado. Muito bem definido. Né? Quando a gente pensa em pacientes de alto risco, a gente tem que lembrar principalmente nas pacientes com alguma mutação genética, né? Então BRCA1, BRCA2, Lifraumene, Colden, pacientes irradiadas com radioterapia da mama antes dos 30 anos, da mama não, né? Radioterapia torácica na região, antes dos 30 anos. Pacientes com cálculo de risco, né? Aqueles cálculos Tyrer-Cuzick, por exemplo, que dão acima de 20%. Então, essas são as principais pacientes que compõem, né, o grupo de E também aquelas familiar. Que fizeram biópsia e deu alguma atipia. Então, ou hiperplasia ductal ou lobular com atipia, ou um carcinoma lobular in situ. Essas são as de alto risco. Essas elas vão começar a fazer mamografia antes. Geralmente a partir do diagnóstico, né, da síndrome genética, ou a partir do diagnóstico aí da lesão precursora. Agora, a questão clássica nesses casos é aquela paciente que tem uma parente de primeiro grau, mãe ou irmã que teve câncer de mama antes dos 50 anos, antes da menopausa, e aí ela vai começar a fazer mamografia 10 anos antes do diagnóstico da parente que teve o câncer mais jovem. Então, essa aqui é a conduta. E aí vai fazer mamografia anual. Então, essa é a pergunta básica, né? Geralmente, quando a gente fala de população de alto risco, é essa paciente que aparece nas questões. Ela que tem o parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos. E mesmo essa paciente, a gente não recomenda iniciar a mamografia antes dos 30 anos. Exatamente. Tem esse corte Exatamente. Também. Porque as pacientes jovens, elas vão ter a mama muito densa. Não vai dar para ver muita coisa. Então, mesmo que fizesse a mamografia, ela seria com uma sensibilidade mais limitada e não veria nada. Então, acaba sendo um estudo inútil. Aí sim, se recomenda antes dos 30 anos nesses casos. E acho que dessa população é interessante a gente lembrar das indicações de ressonância. Sim. Para a população de alto risco, também acaba sendo recomendado associar a ressonância como exame de rastreamento, associar com a mamografia. Uhum. Então, a população de alto risco vai fazer os dois exames, mamografia e ressonância. A ressonância é o exame de maior sensibilidade para a mama. Uhum. Só que ele tem uma especificidade mais limitada. Então vai acabar havendo muitos falsos positivos. Muitos falsos positivos. Ou seja, aparece lá um exame com um resultado de um possível câncer e a paciente não tem câncer, porque é muito sensível e com uma especificidade limitada. E é por isso que a gente não usa na paciente de baixo risco habitual. Para realmente diminuir essa porcentagem aí de falsos positivos. É um exame muito bem indicado para a população de alto risco, que aí vai ter uma chance maior de ter a doença, e aí é muito interessante que a gente tenha um exame com uma sensibilidade maior.
E geralmente na prática do dia a dia a gente acaba intercalando, né? Faz a ressonância, em 6 meses a mamografia, em 6 meses a ressonância, em 6 meses a mamografia, vai seguindo assim Sim. a paciente. A paciente de alto risco acaba sempre acompanhando com Com um um mastologista especificamente. e a gente tem essa conduta de intercalando, né? No final, a gente acaba fazendo os 2 exames anualmente. Sim. Aí sim, essa é uma das principais indicações de ressonância, né? Tem outras indicações, né? A gente tem as pacientes com próteses mamárias. A ressonância é o melhor exame para avaliação da prótese mamária, né? Mas na paciente de risco habitual com prótese mamária, a mamografia segue sendo o nosso exame de rastreamento de câncer de mama. Sim, A ressonância está aí para avaliar a prótese nesses casos ou para pacientes de alto risco. Exatamente. A ressonância ela é muito interessante porque ela consegue ver se tem ruptura intracapsular, né? Quando a prótese está rota, mas o silicone ainda não vazou para fora da cápsula. E ela faz esse estudo sem usar o contraste. Quando tem uma ruptura ali intracapsular, tem o sinal do linguine. Só lembrar do macarrãozinho ali. Que fica visto dentro da prótese, né? Então tem uma ruptura intracapsular. Então por isso que é muito interessante a ressonância para avaliar os pacientes com prótese de silicone. Aí sim é. E quando a gente pensa também em pacientes que têm, às vezes, a axila acometida, que a mamografia não detectou nenhuma alteração, que o ultrassom não detectou caso de um nenhuma carcinoma alteração, oculto. carcinoma oculto, a gente poderia pensar em indicar também, né? A ressonância, né? Também. É mais Outra raro. recomendação agora, que apareceu no último consenso, foi de fazer o acompanhamento pós-cirúrgico, paciente que operou câncer de mama, a gente fazer o pós-cirúrgico, se ela tiver menos que 50 anos, com a ressonância. Interessante. Isso daí foi uma novidade, né, no último consenso. Então, essas pacientes acabam também fazendo o segmento pós-cirúrgico com a ressonância, além da mamografia. Teria essa indicação também. E a avaliação pré-operatória, essas indicações às vezes acabam sendo até bem relativas, né? Na prática clínica, a gente às vezes até tem receio de pedir a ressonância, viu, Ana? De aparecer alguma coisa Porque a mais. às vezes aparece alguma coisa que acaba mais atrapalhando. Alguma coisa que não é nada, porque é um exame que Muito tem a sensível. chance aí de falso positivo e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então a ressonância ela é um exame muito bom para quem Pra sabe população pedir. certa. Para quem também. sabe pedir. Se você pedir para todas as pacientes, ela vai acabar mais te atrapalhando do que te ajudando. Entendi. Agora também acho legal a gente falar um pouco do ultrassom. Quando que a gente pede ultrassom? O ultrassom a gente acaba deixando para aquelas pacientes que ou tem alguma alteração que a gente precisa complementar a mamografia, então classicamente aqueles quadros de mamografia BIRAD 0, a gente vai falar mais para frente. Pacientes com alterações palpáveis nas mamas, a gente complementa com ultrassom para caracterizar melhor, né, o que é essa alteração. Pacientes jovens também que têm essas alterações, que a mamografia vai ser, como a gente já tinha comentado, muito densa, o parênquima mamário, para a gente poder avaliar. A gente acaba solicitando o ultrassom também para uma avaliação. E os achados de ultrassom que sugerem para a gente, né, características mais malignas, a gente tem que ter alguns na cabeça para ler na prova e pensar, isso daqui Tem tá umas querendo palavras-chave, levar, né? tá querendo levar para um lado que não tá legal esse achado Tem aqui. umas palavras-chave. Então, características que sugerem que são suspeitas de malignidade seriam aquelas palavras-chave, né? Então, nódulo de contorno irregular, Lobulado, lobulado, heterogêneo, componente sólido, com componente sólido, componente complexo, com área sólido-cística, ou sombra acústica posterior, aquela área mais escura embaixo do nódulo. Então, todos esses sinais aí que são suspeitos de malignidade, e aí estaria indicando biópsia. sim. E prestar atenção nessas palavras, porque elas aparecem ali no enunciado, e basta uma única característica suspeita para você ter que indicar a biópsia. E é interessante Para você ficar tranquilo e não indicar a biópsia, a lesão ela tem que ter todas as características sugestivas de benignidade. Então teria que ser um nódulo mais largo do que alto, de orientação regular, de orientação paralela à pele, homogêneo, ovalado, circunscrito, com reforço acústico posterior. Isso é interessante que isso confunde, né? Sombra Confunde. acústica e reforço acústico O reforço posterior. seria branco embaixo do nódulo e seria sugestivo de benignidade. A sombra seria mais escuro embaixo do nódulo e seria sugestivo de malignidade, suspeito, indicaria a biópsia. Então, muito importante prestar atenção nessas características, porque é isso que vai fazer você decidir
se seria aí um BIRADS 3 para fazer seguimento no caso de uma lesão provavelmente benigna, ou se seria aí suspeito, provavelmente maligno. Se tiver alguma característica suspeita, aí você teria que indicar biópsia. É interessante que as provas, elas não estão mais, assim, várias delas já não dão o BIRADS direto para o aluno, né? Elas dão essas palavras-chave para que você classifique se é um BIRADS 2, se é algo mais para um BIRADS 4, o que você vai precisar fazer com esse achado, né, de imagem. Exatamente. Essas palavras, na verdade, elas fazem parte do léxico do BIRADS. Um conjunto de palavras seria um conjunto bibliográfico aí de palavras do BIRADS, e aí a gente sabe, né, que algumas palavras remetem para benignidade, outras palavras são suspeitas e remetem para malignidade, que nem uma palavra que é clássica, que eu insisto bastante nas aulas, é espiculado. Essa daí. Espiculado tem que ser automático na cabeça do aluno. BIRADS 5. BIRADS 5. Espiculado é igual a BIRADS 5. Não dá para deixar passar isso daí. Apareceu na questão espiculado, BIRADS 5, biópsia, provavelmente maligno, tem que saber. Aí sim. A gente pode começar relembrando um pouquinho das características do BIRADS, da categorização do BIRADS. O BIRADS vai de 0 a 6, é um sistema, né, de classificação dos nossos achados de exames de mama. Então, ele serve para mamografia, serve para ultrassom, serve para ressonância, todos eles podem ser classificados no BIRADS, né? E aí o BIRADS 0. O BIRADS 0 é aquele exame que, na verdade, ele foi inconclusivo. Então, a gente precisa complementar esse exame. É sempre com ultrassom que a gente vai complementar esse BIRADS 0 de uma mamografia? Nem sempre. Nem sempre. Mais comumente com ultrassom. Então, por exemplo, apareceu lá na mamografia um nódulo circunscrito. Aí sim, não sei se ele é sólido ou se ele é um cisto. Aí o melhor exame vai ser o ultrassom, porque aí eu vou diferenciar uma lesão sólida de um cisto. Então, o mais comum é ser o ultrassom, mas tem algumas lesões que o melhor não é o ultrassom. Então, aí sim, é mais típico de aparecer microcalcificações. Aí sim, as incidências normais, então médio lateral oblíqua e crânio caudal, não dá para ver direito essas calcificações. A gente só enxerga que elas estão lá, mas não consegue enxergar características direitinho delas. E aí? Aí a gente vai precisar de um complemento chamado magnificação. Então esse também poderia ser uma coisa para a gente fazer frente a uma mamografia BIRADS 0. Exatamente. E outra coisa, a mamografia com assimetria focal também. Se aparecer uma assimetria focal, a gente vai usar como complemento, como exame complementar, uma compressão localizada, que vai verificar só aquela área suspeita que tinha uma assimetria, para ver se aquela simetria desfaz quando a gente comprime só aquela área da mama, ou se ela permanece. Se ela desfazer, é porque era só tecido, e aí, tranquilo, vira BIRADS 2. Agora, se ela permanecer, costuma virar BIRADS 3, e a gente vai fazer o segmento. E se ela, de repente, ficar mais feia, vamos dizer assim, virar um nódulo que você consegue ver, nódulo, ou você achar que é irregular, aí você vai classificar como BIRADS 4. Então, esses seriam possíveis exames complementares, né? O mais comum, o ultrassom, mas a gente tem a possibilidade aí de uma magnificação, de uma compressão localizada, tipos de mamografia diferentes, incidências complementares. E aí o BIRADS 1, que é aquele exame absolutamente... é o céu de brigadeiro. Absolutamente normal, tudo tranquilo, vamos manter o nosso rastreamento habitual. Normal e sem alterações. BIRADS 2, achados, mas achados certamente benignos. Absolutamente benignos. O que a gente aparece mais no BIRADS 2 geralmente são as descrições de calcificações, né? Grosseiras, esparsas, em pipoca, que é um clássico para fibroadenoma. Um fibroadenoma que se calcificou. Aí realmente absolutamente benigno, BIRADS 2, conduta segmento. E o segmento também, tomar esse cuidado, né? Vai depender da conduta que está sendo, da diretriz que está sendo seguida. Então, se de repente é Ministério da Saúde, seria repetir em 2 anos. Se for febrasgo, seria repetir em 1 ano e assim por diante. Então, cuidado aí, pode ser uma pegadinha, esse pequeno detalhe, né? Pensando já no BIRADS 3, é um exame com alterações muito provavelmente benignas, mas que já requerem um segmento mais precoce, né? Então, o que a gente tem para BIRADS 3 são nódulos circunscritos no ultrassom, geralmente, contorno bem definido, regular, hipoecóico. Tem toda a cara de ser do bem, mas você precisa seguir para ter certeza que ele não vai evoluir. Isso. Com todas as características sugestivas de benignidade, chance de câncer muito pequena, somente até 2%. Então, como a chance de câncer é muito pequena, a gente pode só seguir
vai fazer o segmento com exame de imagem em curto período, em 6 meses. E aí, esse segmento do BIRADS 2, do BIRADS 3, a gente faz em 6 meses, avaliou a estabilidade, estando estável, aí a gente repete depois dentro de 1 ano. Mais 6 meses, totalizando 1 ano. Isso. E depois, olha a pegadinha aí, né? Exato. Depois desse 1 ano, se estiver estável, você pode repetir somente dali 1 ano. Então seria 0, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Se depois de 24 meses estiver estável, aí eu posso já na próxima mamografia dar como BIRADS 2. Porque se fosse câncer, teria crescido em 2 anos, né? Sim. Agora, se não cresceu em 2 anos, eu fico tranquilo, não é câncer mesmo, aí eu posso baixar o BIRADS para um BIRADS 2. Perfeito. E aí o BIRADS 4, que já é um grupo mais heterogêneo, né? Tem risco de câncer que vai de 2% até 95%. São achados que são suspeitos e precisam ser biopsiados. Exatamente. Aí, BIRADS 4 é igual a biópsia. Que nem você falou, né? Vai de 2 a 95. Como essa faixa é muito ampla, aí a gente dividiu em 4A, 4B e 4C. O 4A seria baixa suspeição, 4B moderada suspeição, 4C a gente fala que é um quase 5. Então, alta suspeição. Para que serve isso? Olha só, que interessante. Se for um 4A, você fizer a biópsia e der benigno, aí fica tranquilo. Uhum. Porque você já estava achando que era mais para benigno. Agora, se for um 4C, você fizer a biópsia e der benigno, você tem que desconfiar. Aí sim, porque era uma alta suspeição de malignidade. Uhum. Então, nesses casos, às vezes a gente até repete a biópsia, faz um outro tipo de biópsia, para realmente a gente definir se é benigno ou maligno. Você tem uma amostragem diferente. No 4C, você já espera que seja maligno o resultado da biópsia. Você não pode confiar num resultado benigno. Vai ser muito divergente. No Vai ser muito divergente aí a imagem do estudo anatomopatológico. Aí sim. E descrições de imagem que fazem a gente pensar, então, no BIRADS 4, aí vai para aqueles nódulos irregulares, lobulados, mais verticalizados, com a sombra acústica posterior, tudo isso tem que levantar a suspeita, né, para um BIRADS 4, do jeito que a gente tinha comentado. E um outro exemplo que cai muito nas provas são as microcalcificações pleomórficas agrupadas. Então, esse daí bem clássico, cai bastante nas provas, considerado BIRADS 4, indicado a biópsia. Porque pode ser um carcinoma do epital in situ. O BIRADS 5, que a gente já tinha comentado, muito, muito provavelmente acima de 95% de chance de ser uma coisa maligna, né, uma lesão maligna. Então, a gente tem indicação de biópsia. O quanto antes, correndo. Por favor. Correndo. E os exemplos clássicos de BIRADS 5, o nódulo espiculado. Eu sempre falo, né, que é o caranguejo na mamografia, né? Então, aquelas espículas são as garras ali do caranguejo que estão invadindo o tecido adjacente. Então, nódulo espiculado é o achado clássico da mamografia, BIRADS 5. É aquele famoso, enxergou um nódulo espiculado na mamografia, encaminha direto para referência, biópsia correndo, provavelmente a paciente está com câncer. E o outro exemplo aí clássico de BIRADS 5 são as microcalcificações ramificadas, né? Tem que você ver que vai letra seguindo, chinesa. né? Você olha e você fala, puxa, parece uma letrinha mesmo, né? Tem algumas descrições que falam letras gregas, letras aramaicas. Qualquer letra apareceu lá, saiba. Microcalcificações em letras, você tem que lembrar que é BIRADS 5, que nem o nódulo espiculado. E aí o 6, que acaba sendo um pouco esquecido, mas que é importante também, que é uma lesão que a gente já tem o diagnóstico de câncer e estamos fazendo seguimento dessa lesão. A paciente está fazendo um tratamento neoadjuvante antes da cirurgia. Por que está fazendo então aquele exame, né? Para ver se está diminuindo a lesão, né? Para avaliar a resposta frente a esse tratamento neoadjuvante. Então, isso que é o BIRADS 6. Com isso, acho que a gente revisou o BIRADS. As categorias do BIRADS, né? E agora pensamos nos tipos de biópsias que a gente pode ter que indicar para as pacientes, né? Tem, acho que várias principais, 3 principais, 4, pensando numa cetorectomia. A gente podia começar pensando na punção de aspirado de agulha fina. A PAF a gente vai indicar mais para esvaziamento, né, professor? A PAF é um estudo citológico. Não é histológico. Então, essa é a grande limitação, né?
Então, se você for puncionar um nódulo suspeito, o máximo que a PAF vai te dizer é se é câncer ou se não é. É um estudo citológico. Não é capaz de definir tipo histológico, muito menos subtipo molecular. Essa é a grande limitação, por isso que a gente acaba geralmente não pedindo PAF para nódulo suspeito. Atualmente, realmente, o mais comum é que a gente faça a punção aspirativa de cistos grandes, né? Cisto pequeno é BIRADS 2, né? Cisto simples é BIRADS 2. Não teria indicação de punção. É indicação de segmento. Quando que a gente vai puncionar? Se estiver crescendo, se estiver doendo, a gente vai puncionar para alívio da paciente. Geralmente acima de 2 centímetros, já começa a pensar em... Aquela queixa, né? Tá doendo, aí a gente punciona só para conforto da paciente mesmo. Agora, considerando que é BIRADS 2, não teria indicação de punção. A indicação aí é a dor, é o alívio do sintoma da paciente. Na prova, a que mais aparece quando a gente pensa em biópsia de um BIRADS 4, BIRADS 5 é a core biópsia. Core biópsia. Isso é mais comum até na nossa prática clínica, né? Então, a core, ou biópsia por agulha grossa, ou trocáter, aí sim, conseguir tirar um fragmento do tecido. Do tumor. Então, aí sim vai ter um estudo histológico, a gente consegue definir o tipo histológico. Aí sim, na maioria das vezes vai ser carcinoma ductal invasivo. Aí sim, o perfil imunohistoquímico, a gente consegue fazer o estudo imunohistoquímico e vai conseguir definir o subtipo molecular do câncer. Então, se é luminal, se é HER2, se é triplo negativo. Que vai ter toda a importância para a gente definir o tratamento, né? A mastologia, a gente não consegue começar a conversar com a paciente sem saber isso. Porque os tratamentos são completamente diferentes, né? E muitos tratamentos. Muitos tratamentos, cada vez mais, né? Então, para a gente isso é essencial. Por isso que nódulo suspeito, BIRADS 4, ou nódulo provavelmente maligno, BIRADS 5, a biópsia que a gente vai sempre tentar fazer é a core biópsia. E a última que os alunos acabam, às vezes, tendo um pouco mais de dificuldade de lembrar, eu vejo nas questões do fórum, mas é a mamotomia. Eu costumo falar para eles lembrarem que a mamotomia você tem que pensar quando tem calcificações, quando descreve microcalcificações, né? É a indicação mais comum, né? Porque ela vai substituir a setorectomia. Então é muito mais prático você fazer uma mamotomia do que você internar a paciente, fazer uma anestesia geral, fazer uma setorectomia. Então, realmente, como você falou, aí sim a indicação de mamotomia, que também é chamada biópsia por agulha grossa vácuo assistida, é microcalcificação. E acho que é também interessante a gente falar o seguinte: microcalcificação ela não aparece no ultrassom. Sim. Só aparece na mamografia. Então, para eu fazer essa biópsia, eu só vou conseguir fazer guiada pela mamografia. Que é o que aparece, às vezes, como por estereotaxia. Exatamente. Olha só o truquezinho, né? Então, quando a gente guia por mamografia, a gente chama também de estereotaxia, a mesma coisa. É só um nome mais complicado para o mesmo procedimento. Um pouquinho na prova. Então, para microcalcificações, é indicada a mamotomia por estereotaxia. O paciente deita naquela mesa que tem um furo no meio, coloca a mama naquele furo, e aí por baixo vem o aparelho de mamografia, comprime a mama. Com isso a gente consegue mamografar, localizar as microcalcificações e guiar a biópsia. É esse equipamento então que faz essa biópsia de microcalcificação. Agora, se a lesão é vista pelo ultrassom, aí sim, um nódulo, a gente sempre vai preferir guiar pelo ultrassom. E é mais prático, muito mais fácil. Você enxerga, né, a agulha entrando no nódulo. Você acompanha o trajeto da agulha. Então, você faz a biópsia guiada ali em tempo real. Quando a gente faz por mamografia, Ana, olha, é complicado. Porque você faz a mamografia, aí você espera sair a chapa, ou espera aparecer lá no workstation a imagem. Aí você olha, tá no lugar. Aí sim, Então, vamos lá. Aí você põe a agulha. Aí você faz outra chapa. Aí espera, tá no lugar. Ou se não tá no lugar, muda. Então você percebeu, é bem mais complicado. É muito mais complicado, é muito mais demorado por estereotaxia do que pelo ultrassom. O ultrassom você está vendo a agulha entrando ali no nódulo, é muito mais prático, muito mais rápido, muito menos desconfortável para o paciente. Então, lesões vistas no ultrassom, aí sim, é pelo ultrassom. Lesões que só podem ser vistas pela mamografia, aí não tem jeito. Aí fazer guiada pela mamografia, guiada por estereotaxia. Eu acho que por último falar então de setorectomia. Que a gente já consegue cobrir bastante coisa com essas gamas, né, de biópsias que a gente tem hoje em dia, mas tem que lembrar que é possível que precise fazer uma biópsia cirúrgica, né, a setorectomia no caso. Então, às vezes, uma lesão mais extensa. Ou se não, isso também costuma ser cobrado bastante nas provas. A gente faz uma biópsia por agulha grossa e vem lá atipia.
A gente não pode ficar tranquilo com esse resultado. Sim. Porque, de repente, a agulha passou do lado do câncer. Triscou e não pegou. Triscou e não pegou a área de invasão, mas pegou aquela área de atipia que estava ali do lado. Uhum. Então, numa dessa, a biópsia por agulha, ela se enganou, né? Ela fez aí... Foi insuficiente Foi a insuficiente. amostragem. Então, sempre que tiver uma biópsia por agulha e que venha com atipia, é de bom tom a gente recomendar uma setorectomia, uma exérese total da lesão, para a gente realmente avaliar se era só atipia ou se tinha aí alguma área de invasão adjacente. Se não foi subestimada, né, a biópsia. E isso costuma ser cobrado nas provas. Agora, se no setor veio só atipia, aí a gente confia, né? Porque você tirou um pedaço da mama, um segmento da mama. Você tirou a lesão por inteiro. Veio só atipia, aí dá para ficar tranquilo. Que realmente é só atipia e prosseguir aí com a conduta. Geralmente quimioprevenção, né? Uhum. Acho que com isso a gente falou de tudo. Acho que sim. Bom, obrigada, professor. Obrigado. Espero que todos tenham aproveitado também a nossa discussão hoje. E vamos nos ver no próximo podcast. Abraço. Aí sim,